Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Informação Camilo. E no episódio de hoje abordaremos o tema hipertensão. Então vem com a gente e embarque nessa jornada de estudos. Você sabe o que é hipertensão? As doenças crônicas vêm aumentando a cada dia mais. Entre elas, a hipertensão arterial encontra-se como a mais prevalente. Fique ligado! A pressão arterial pode ser conceituada como uma condição clínica multifatorial, caracterizada pelo aumento dos níveis pressóricos. Atenção! Existem fatores que podem agravá-la. São eles dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes. Além de fatores modificáveis, determinantes socioeconômicos e acesso inadequado aos cuidados de saúde. Aspectos étnicos também influenciam no surgimento de doenças hipertensivas. Estes, no entanto, dificilmente são dissociados de fatores socioeconômicos. Dentro desse contexto, a escolaridade também pode ser considerada fator de risco para doenças hipertensivas. O envelhecimento populacional é um fator de risco importante no surgimento da hipertensão. Isso se dá devido a alterações anatômicas e fisiológicas decorrentes da idade. No Brasil, acomete mais de 60% da população com mais de 60 anos de idade. Outros fatores de risco associados à hipertensão arterial são distúrbios emocionais, ingestão de bebida alcoólica e alimentos excessivamente salgados. Os níveis elevados da pressão arterial podem aumentar o risco de algumas doenças. São elas: doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca, além da doença vascular encefálica, insuficiência renal crônica e até mesmo levar ao óbito. A partir da tabela 1, observa-se que os valores relacionados às taxas de mortalidade no Brasil, do período entre 2011 a 2016, tiveram pequenas variações, isto é, se mantiveram relativamente constantes. A taxa de mortalidade de maior valor ocorreu no ano de 2016 e a taxa de mortalidade de menor valor ocorreu em 2014. Ao analisar a tabela 2, constata-se que a taxa de mortalidade no Brasil, de acordo com o sexo, é sempre maior no sexo feminino. Os valores para o sexo masculino se mantiveram relativamente constantes, apresentando seu maior valor em 2016. Já no sexo feminino, as taxas de mortalidade tiveram variações pequenas. Tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino, o ano de 2014 apresentou as menores taxas de mortalidade no período analisado e nos maiores valores ocorreram em 2016. O estudo da tabela 3 nos permite visualizar que a taxa de mortalidade, de acordo com a faixa etária, em todos os anos analisados, teve um aumento diretamente proporcional. O ano de 2015 possui as menores taxas de mortalidade em diversas faixas etárias, seguido pelo ano de 2014. Por outro lado, as maiores taxas de mortalidade desde os 20 até 80 anos ou mais ocorreram no ano de 2011. Em todas as faixas etárias, as taxas de mortalidade tendem a diminuir, conforme a passagem dos anos, ou a se manterem constantes, com algumas exceções, como de 2012 para 2013, em que a taxa de mortalidade de indivíduos com 80 anos ou mais variou. Com base nos dados da tabela 4, observa-se que, no geral, a tendência para brancos, pretos e pardos foi a manutenção ou queda dos coeficientes de mortalidade entre 2011 e 2015, com aumento em 2016. Da mesma forma, a raça amarela teve um aumento significativo no coeficiente de mortalidade de 2015 para 2016, aumento este que ocorreu também de 2011 a 2014. Por fim, os indígenas tiveram grandes variações em suas taxas de mortalidade,
sendo o menor valor em 2011 e o maior valor no ano seguinte, quando a taxa de mortalidade quase duplicou. Ao observar a tabela 5, obtém-se uma relação inversamente proporcional aos anos de escolaridade em função da taxa de mortalidade. De 2011 a 2015, as taxas de mortalidade para indivíduos sem instrução ou menos de um ano tenderam a aumentar, em especial de 2011 a 2012. Em 1 a 3 anos de escolaridade, esse valor teve algumas oscilações, diminuindo de 2011 a 2012. E depois se mantendo relativamente constante até 2015. Para 4 a 12 anos ou mais de escolaridade, a taxa de mortalidade se manteve constante de 2011 a 2014, crescendo ligeiramente em 2015 e 2016. Em todos os intervalos de escolaridade, houve um aumento dos coeficientes de mortalidade de 2015 para 2016. A tabela 6 mostra que a região com maiores taxas de mortalidade no Brasil é o Nordeste, variando de 25,93 a 27,66 óbitos sobre 100 mil habitantes de 2011 a 2016. Por outro lado, a região Norte apresenta as menores taxas de mortalidade, variando de 14,16 em 2013 a 16,40 óbitos sobre 100 mil habitantes em 2016. O ano com maior média da taxa de mortalidade foi de 2011 e o de menor média foi de 2014. Na região Norte, os valores tenderam a subir a partir de 2012. Na região Nordeste, a taxa de mortalidade teve oscilações. Na região Sudeste, a taxa de mortalidade tendeu a cair de 2011 a 2014, quando se manteve constante em 2015 e subiu em 2016. Na região Sul, a taxa de mortalidade se manteve relativamente constante, variando de 20,93 a 22,09 óbitos sobre 100 mil habitantes de 2011 a 2015 e aumentando em 2016 para 25,30 óbitos sobre 100 mil habitantes. Por fim, na região Centro-Oeste, a taxa de mortalidade oscilou, tendo como menor valor 18,63 óbitos sobre 100 mil habitantes em 2016 e como maior valor 24,41 óbitos sobre 100 mil habitantes em 2012. Muitos estudos mostraram-se semelhantes ao presente estudo, de tal forma que foi possível identificar que o coeficiente de mortalidade aumenta com a idade em função de fatores fisiológicos e controle inadequado da doença. A grande prevalência de hipertensão arterial e altos coeficientes de mortalidade no Sudeste e Sul podem estar relacionados com a maior prevalência de idosos nessas regiões, uma vez que elas são grandes centros de acesso a serviços especializados. No Nordeste, os índices de mortalidade são mais elevados, possivelmente por se ter menos acesso e menores chances de fazer o uso dos serviços de saúde, já que a maioria da população pertence às classes de menor renda e escolaridade. Outro fator determinante nos coeficientes de mortalidade é a escolaridade, sendo que quanto mais anos de estudo, maiores são as prevalências de controle adequado das doenças hipertensivas e, portanto, menores índices de mortalidade por hipertensão arterial. Além disso, os coeficientes de mortalidade na população feminina foi maior do que na masculina, o que pode ser explicado pelo fato de homens possuírem menor expectativa de vida, sendo que os sobreviventes tendem a possuir uma condição de saúde com menor ocorrência de problemas. Importante ressaltar também que as mulheres utilizam mais dos serviços de saúde, estando mais sujeitas a receber diagnósticos médicos. Por fim, pretos apresentam maior coeficiente de mortalidade. A pesquisa apontou desigualdades, como menor uso de medicamentos, menor acesso a consultas com especialistas, menor frequência na continuidade do tratamento com o mesmo médico e menor frequência de exames na população negra.
população que mais contribuiu para a mortalidade por hipertensão arterial e doenças relacionadas são mulheres pretas com mais de 80 anos nas regiões menos industrializadas. No Brasil, a distribuição da mortalidade é marcada pelo gradiente social e geográfico, de tal forma que a condição social e o local da residência influenciam fortemente o acesso aos serviços de saúde. Além disso, o fator socioeconômico tem um impacto fundamental na qualidade de vida, o que intensifica a demanda de políticas públicas afirmativas no enfrentamento às desigualdades. Outro fator que corrobora para a mortalidade é o envelhecimento e que tem contribuído para os gastos na saúde pública. Esses dados reforçam a necessidade de programas para prevenção, promoção e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial, por meio de intervenções adequadas, como incentivo à alimentação saudável, redução do consumo de sal e prática de atividade física.